Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 31 de janeiro, 1º de fevereiro de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre até que ponto Delcy Rodrigues está colaborando com Trump, a fortuna que Nicolás Maduro amealhou no exterior. Drones e inteligência artificial começam a revelar os mistérios das linhas de Nazca. Não bastasse a contestação ao ICE nos Estados Unidos, Trump manda a força repressiva para a Itália. E a ameaça que paira de ataque sobre o Irã. Uma das indagações que mais têm sido feitas nos últimos tempos diz respeito ao futuro da Venezuela, depois da ação do governo Trump, que sacou o ditador Nicolás Maduro do poder. Desde a ação desfechada a 3 de janeiro, a Venezuela ficou numa situação híbrida, com a vice-presidente Delcy Rodrigues assumindo a presidência sob a tutela dos Estados Unidos. Seu principal ponto de apoio interno é o irmão Jorge Rodrigues, que preside a Assembleia Nacional. Curiosamente, os dois homens fortes do país depois de Maduro, Diosdado Cabello, encarregado da segurança, e Vladimir Padrino, ministro da Defesa, têm se mantido calados. Não se pronunciaram nem mesmo contra as ações que Trump vem desenvolvendo com vistas a recuperar para as empresas americanas a exploração do petróleo venezuelano. Nesta semana, Delcy Rodrigues resolveu mostrar independência, contestando a ingerência dos Estados Unidos em seu governo. Basta de ordens, disse ela, acusando os Estados Unidos de tentar impor decisões ao país. Deixemos que a política venezuelana resolva nossas diferenças e conflitos internos. Chega de potências estrangeiras. Ela falava numa cerimônia de trabalhadores petroleiros. E aí fica a dúvida, se o discurso era verdadeiro ou tinha apenas o objetivo de jogar para uma plateia interna. Até porque, pelo que se observa, Delcy vem agindo ao agrado de Trump. Uma de suas principais ações foi trocar 12 generais de comandos militares. Ou seja, teoricamente, afastou os mais ferrenhos defensores do chavismo e colocou militares supostamente aliados a ela nos cargos. Ao mesmo tempo,
desde que assumiu, tem tratado de atender outra exigência do governo Trump: a libertação de presos políticos. Sabe-se que o número chegava a 2.000. Muitos já foram soltos e só nesta semana foram mais 104 libertados. Relatório do setor de inteligência dos Estados Unidos põe em dúvida a cooperação de Delcy. Porém, esta dúvida se baseia na falta de tomada de uma decisão mais radical que, na realidade, não parece ser o momento apropriado para tomar: o rompimento da Venezuela com aliados tradicionais, como Irã, China e Rússia, inclusive com a expulsão dos diplomatas daqueles países. Não se pode esquecer que representantes desses 3 países estiveram na cerimônia de posse de Delcy na presidência. Esse rompimento estaria inserido na aplicação da nova doutrina que Trump criou para a região e que ganhou o nome de doutrina Monroe, ou seja, um resgate da doutrina Monroe com o acréscimo do nome Donald simplificado. Diante das dúvidas sobre a Venezuela, o secretário de Estado Marco Rubio foi chamado nesta quarta-feira a prestar depoimento perante o Senado americano. Considerando que houve uma indignação dos congressistas pelo fato de não terem sido consultados sobre a operação desfechada em Caracas e que resultou na captura de Maduro. Durante uma audiência no Senado dos Estados Unidos, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi pressionado sobre a crise na Venezuela, a sucessão de Nicolás Maduro e a falta de consulta prévia ao Congresso antes da ação militar em Caracas. No centro do debate, Rubio afirmou que as eleições vão ocorrer no país, mas ressaltou que o processo exige tempo, cautela e negociação, diante de um cenário que classificou como complexo e instável. Questionado por senadores de diferentes partidos, Rubio também teve de responder às comparações feitas com o Brasil. Ao citar Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, parlamentares levantaram um debate sobre legitimidade eleitoral e os riscos institucionais de intervenções externas. Senadores reforçaram a necessidade de limites legais e de maior transparência nas decisões que envolvem política externa e uso da força. Uma cobrança que é feita ao governo Trump desde a destituição de Maduro é sobre o papel da maior líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado. Rubio argumentou: as pessoas que controlam as armas estão nas mãos desse regime. Disse ele, em referência ao alinhamento do alto comando militar ao chavismo. Lembrando que Trump chegou ao absurdo de dizer logo após o golpe que Maria Corina não tinha representatividade na Venezuela. Ora, a representatividade dela é, abre aspas, tão pequena, fecha aspas, que, impedida de concorrer, impulsionou a eleição do indicado por ela, Edmundo González Urrutia, para a vitória. Mas, segundo Rubio, o papel a ser desempenhado por Maria Corina será definido depois que as coisas se ajeitarem no país. Enfim, o futuro da Venezuela ainda é muito incerto e não se descarta uma reversão da situação com o chavismo voltando ao domínio absoluto, a não ser que seja realizada uma nova e forte ação militar dos Estados Unidos, possibilidade que foi negada por Rubio na conversa aos congressistas. A seguir, a fortuna que Nicolás Maduro amealhou no exterior.
Ao longo de mais de uma década no comando da Venezuela, o ex-ditador Nicolás Maduro e um núcleo próximo de aliados teriam acumulado um patrimônio bilionário fora do país. Levantamento de organizações venezuelanas de combate à corrupção estima que o grupo concentre cerca de 3,8 bilhões de dólares em bens e recursos distribuídos em diversos países. De acordo com um relatório divulgado em agosto de 2025, Maduro possuía ao menos 745 bens ainda não totalmente identificados em 20 países, supostamente adquiridos com recursos oriundos da corrupção. Esses ativos são avaliados em cerca de 3,5 bilhões de dólares, valor que se soma a outros 212 milhões de euros localizados na Europa. Segundo a organização responsável pelo monitoramento, os recursos estariam distribuídos entre imóveis de alto padrão, relógios de luxo, iates, veículos, fundos de investimentos e até cavalos de corrida. A maior parte, no entanto, estaria depositada em instituições financeiras ou mantida em dinheiro vivo, já apreendido por autoridades estrangeiras. O relatório foi elaborado com base em dados coletados ao longo de vários anos, até maio de 2024, a partir de processos judiciais, informações de órgãos de fiscalização e reportagens da imprensa, que mencionam casos em análises na Justiça. Por esse motivo, ressalta a ONG, os números apresentados são considerados conservadores. Esses cálculos deixam de fora bilhões de dólares em ativos e valores que ainda não foram revelados, seja porque as investigações seguem em andamento e não são públicas, seja porque as autoridades continuam identificando esquemas, operadores e facilitadores, afirma a entidade. Ainda segundo o documento, redes de corrupção formadas por ex-funcionários públicos e empresários ligados ao chavismo e posteriormente ao regime de Maduro, teriam levado recursos ilícitos principalmente aos Estados Unidos, Espanha, Argentina, Suíça, Panamá e Colômbia. Também são citados como destinos do dinheiro. Em 5 de janeiro, 2 dias após a captura de Maduro, a Suíça determinou o congelamento imediato de eventuais ativos ligados ao ex-ditador do país, com o objetivo de impedir a fuga de capitais. A medida também atingiu Cília Flores, a esposa de Maduro, e ministros venezuelanos, mas não incluiu integrantes do atual governo interino. Segundo os levantamentos, a fortuna depositada na Suíça passa de 3 bilhões de dólares. Caso procedimentos judiciais posteriores revelem que esses fundos têm origem ilícita, a Suíça garantirá que sejam devolvidos em benefício do povo venezuelano, afirmou o governo suíço em nota. Já em agosto de 2025, no início da escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela, a Procuradoria-Geral americana, através do procurador Pan Bondi, anunciou o congelamento de 700 milhões de dólares em bens atribuídos a Maduro no território americano. Segundo o governo dos Estados Unidos, o confisco inclui mansões, veículos de luxo, aeronaves e joias. Estes bens incluem 2 jatos multimilionários, várias casas, uma mansão na República Dominicana
imóveis de alto valor na Flórida, uma fazenda de cavalos, 9 veículos e milhões de dólares em joias e dinheiro vivo, disse Ponte em entrevista à Fox News na época. As investigações contra o patrimônio ligado ao chavismo não são recentes. Em 2018, a Justiça dos Estados Unidos já havia apreendido bens associados a aliados de Maduro e seus familiares em condomínios de luxo na Flórida. No ano seguinte, 17 imóveis foram oficialmente congelados, em uma das primeiras medidas do então governo Trump para pressionar o regime venezuelano. Entre os ativos identificados estavam um apartamento em Sunny Island Beach, em Miami, terrenos em Wellington e 4 imóveis em Coral Gables. À época, o conjunto de propriedades foi estimado em cerca de 35 milhões de dólares. Tudo isso, portanto, seria parte de uma fortuna reunida por Nicolás Maduro e seus comparsas chavistas. A seguir, drones e inteligência artificial ajudam a decifrar as enigmáticas linhas de Nazca. O território, que hoje é do Peru, guarda marcas que até hoje intrigam a humanidade. São as chamadas linhas de Nazca, um grupo de grandes geógrafos feitos no solo do deserto de Secura, no sul do país. Eles foram criados pela cultura Nazca entre os anos 500 a.C. e 200 d.C., por pessoas fazendo depressões ou incisões rasas no solo do deserto, removendo seixos e deixando pó de cores diferentes expostos. Recentemente, cientistas descobriram 303 novos geóglifos nas linhas de Nazca com o uso de drones e inteligência artificial, revelando figuras integrantes. O estudo amplia mistérios sobre a civilização antiga e propósito das obras. Desafios incluem preservação e vandalismos. Novas revelações indicam a possibilidade de mais de 500 figuras por descobrir. O canal Ponto Cego nos conta o que está sendo feito e descoberto em Nazca. No meio de um deserto peruano, uma orca de 70 metros está esculpida no chão, segurando o que parece ser uma faca. Por 1.500 anos, ela permaneceu ali, apagada pelo vento, pela areia e pelo tempo. Então, uma inteligência artificial apontou para o deserto vazio e disse: há algo aqui. Usando inteligência artificial, a equipe identificou mais de 300 novas figuras. O que encontrou não apenas adiciona algumas novas linhas na areia, pode mudar completamente aquilo que pensamos que os Nazcas estavam tentando dizer antes que seu mundo desmoronasse. O deserto, que não deveria fazer sentido. O Planalto Nazca, no sul do Peru, parece à primeira vista um lugar onde nada deveria durar. É um dos lugares mais secos da Terra. Quase nenhuma chuva, sem florestas. Apenas vento, rocha e poeira. E mesmo assim, ao longo dessa paisagem desolada, estendem-se centenas de linhas retas, trapezoides gigantes, espirais e figuras de animais tão longas quanto arranha-céus deitados de lado. Do chão, a maioria delas são apenas manchas esmaecidas.
Mas do ar, elas explodem à vista. Beija-flores, macacos, aranhas, condores, cães, humanos e aquela orca que empunha uma faca. As linhas de Nazca foram sobrevoadas pela primeira vez na década de 1920. Desde então, pilotos, topógrafos e arqueólogos mapearam lentamente o que conseguiam ver. Alguns pesquisadores iniciais pensavam que eram canais de irrigação. Outros acreditavam que eram calendários astronômicos apontando para solstícios e posições de estrelas. Algumas teorias alternativas até alegavam que eram pistas de pouso alienígenas. A verdade acabou sendo mais estranha e mais humana do que isso. Ao longo do século XX, levantamentos sistemáticos mostraram que as linhas não eram aleatórias. Muitas irradiavam de antigos centros cerimoniais e pareciam alinhar-se com colinas, nascentes e caminhos. Mas mesmo com aviões e fotos de satélite, os pesquisadores tinham um problema. Eles ainda estavam, em sua maioria, limitados ao que os olhos humanos podiam facilmente detectar. Figuras sutis, erodidas em encostas, meio destruídas pela erosão, estradas ou construções, frequentemente desapareciam no ruído visual, e as equipes de levantamento podiam cobrir apenas uma certa quantidade de terreno antes que o tempo, os orçamentos e o clima os obrigassem a parar. Então, a arqueologia fez o que sempre fez. Continuou adicionando novas figuras de Nazca lentamente, uma estação de campo por vez, enquanto vastas extensões do deserto permaneciam visualmente vazias. Até que uma universidade japonesa e uma empresa de tecnologia decidiram deixar o aprendizado de máquina encarar a areia. O despertar digital. No final dos anos 2010 e início dos anos 2020, arqueólogos da Universidade de Yamagata uniram-se a pesquisadores da IBM para tentar algo novo. Em vez de depender apenas do reconhecimento de padrões humanos, eles treinaram um modelo de inteligência artificial em imagens de alta resolução de satélite e fotos de drone do Planalto de Nazca. Alimentaram o sistema com exemplos rotulados de geoglifos conhecidos, pássaros, animais, formas geométricas, e o fizeram aprender as sutis diferenças texturais e tonais entre o solo natural e as linhas antigas feitas pelo homem. O processo foi cuidadoso e iterativo. Primeiro, a inteligência artificial escaneou imagens enormes, deslizando uma janela pelo deserto e atribuindo uma probabilidade a cada trecho de conter parte de um geóglifo. Quando essa probabilidade aumentava, o sistema destacava formas candidatas, curvas tênues, segmentos retos ou aglomerados que poderiam pertencer a algo maior. Pesquisadores humanos então revisavam esses indícios, descartando falsos alarmes e unindo os fragmentos mais promissores em possíveis figuras. Finalmente, arqueólogos visitaram muitos desses locais pessoalmente ou com drones para confirmar se as formas eram realmente geoglifos e não sombras, marcas de erosão ou trilhas modernas. Em apenas alguns meses, essa parceria entre humanos e máquinas identificou mais de 300 geóglifos figurativos, antes desconhecidos espalhados pela paisagem, um número que pesquisas convencionais levaram décadas para se aproximar. Importante, a inteligência artificial não decodificou uma mensagem secreta, nem leu a escrita Nazca de forma mágica. O que ela fez foi revelar padrões, onde certos tipos de figuras se agrupavam, como eles se relacionavam com trilhas antigas, e como estilos diferentes estavam distribuídos no espaço. Esses padrões mudariam a forma como os arqueólogos interpretavam as linhas de Nazca, o povo oculto de Nazca. Antes das pesquisas com inteligência artificial, a maioria das pessoas associava Nazca a um punhado de figuras famosas. O beija-flor, o macaco, a aranha, o condor. Elas são grandes, claras e fáceis de mostrar em livros didáticos e documentários. Mas muitos dos geóglifos recentemente descobertos eram muito diferentes. Os pesquisadores começaram a distinguir entre duas categorias principais. A primeira eram os geoglifos do tipo linha, desenhos enormes feitos ao remover a cascalheira escura da superfície, expondo o solo mais claro por baixo. Estas são as figuras icônicas em grande escala, frequentemente colocadas em planaltos planos. A segunda eram os geoglifos do tipo relevo, figuras menores, mais sutis, criadas ao longo de encostas, colinas e especialmente próximo a caminhos e trilhas antigas. Do ar podem ser tênues e distorcidas, mas de perto frequentemente aparecem como contornos grosseiros de animais, pessoas ou cabeças troféu. Vamos seguir acompanhando os relatos sobre Nazca no próximo bloco. A seguir, inteligência artificial revela
os padrões de comportamento dos habitantes de Nazca. Seguimos com o relato do canal Ponto Cego sobre Nazca. Quando a inteligência artificial mapeou essas figuras do tipo relevo, um padrão impressionante apareceu. Elas tendiam a se agrupar perto das rotas que conectavam vilarejos nos vales dos rios ao grande sítio cerimonial de Carhuate, um centro sagrado onde os Nazcas se reuniam para rituais e oferendas. Em vez de estarem espalhados aleatoriamente pelo deserto, muitas dessas figuras pequenas pareciam marcar lugares onde as pessoas realmente se moviam, ao longo de trilhas, perto de pontos de descanso, nas aproximações a áreas rituais. Algumas representam animais selvagens, pumas, aves, baleias, cobras. Outras mostram figuras semelhantes a humanas, às vezes com cabeças exageradas ou carregando o que parecem ser troféus ou armas. Para vários pesquisadores, incluindo membros da equipe de Yamagata, isso sugeria algo poderoso. As linhas de Nazca poderiam formar um sistema de comunicação de 2 níveis, uma mensagem de 2 níveis para deuses e humanos. Nesta interpretação, ainda uma hipótese, mas apoiada pelo mapeamento de padrões da inteligência artificial, o deserto de Nazca não era apenas uma galeria a céu aberto aleatória. Funcionava como uma paisagem ritual em camadas. As linhas enormes, trapézios e animais gigantes nos planaltos planos foram construídos em uma escala que fazia sentido a partir do alto, de onde poderiam ser vistos por deuses, espíritos ou qualquer ser imaginado ao olhar lá do céu. Esses desenhos colossais funcionavam como oferendas em um painel cósmico, orações escritas em geometria e símbolo. Ao mesmo tempo, as figuras menores do tipo relevo que corriam ao longo das trilhas eram destinadas aos olhos humanos. Peregrinos que caminhavam rumo a Carhuate ou se moviam entre os vales passariam por essas imagens, testemunhando cenas de animais, caçadores e antepassados e sendo silenciosamente lembrados de mitos, tabus e rituais compartilhados. A inteligência artificial não inventou essa ideia. Arqueólogos humanos já haviam especulado que as linhas de Nazca poderiam estar conectadas a procissões, peregrinações e movimentos rituais. O que a máquina fez foi tornar esse padrão irrefutável. Ao catalogar rapidamente as posições e tipos de figuras sobre uma área enorme, ajudou a mostrar que certos estilos de geoglifos eram consistentemente colocados ao longo das rotas, não aleatoriamente no meio do nada. Ainda assim, mesmo esse modelo de 2 níveis não responde completamente à pergunta mais antiga de todas. Por que os Nazca investiram tanto esforço em esculpir seu mundo em um enorme mapa ritual? Para isso, os cientistas tiveram que olhar não apenas para linhas e formas, mas para o clima, o solo e a água. Quando o céu se voltou contra eles, amostras de pólen, testemunhos sedimentares e outros estudos ambientais da região de Nazca sugerem uma história preocupante. Por longos períodos, o povo Nazca conseguiu sobreviver neste deserto extremo construindo engenhosos aquedutos subterrâneos conhecidos como puquios, canalizando a água subterrânea para seus campos. Eles cultivavam safras em fitas estreitas de terra verde entre colinas que de outra forma eram estéreis. Mas as evidências apontam para episódios de instabilidade climática severa, provavelmente ligados a poderosos eventos de El Niño no Oceano Pacífico. Estes podiam causar chuvas torrenciais nos Andes, provocando inundações catastróficas que rasgavam os vales, destruíam obras de irrigação e enterravam campos sob sedimentos e pedras. Ao mesmo tempo, há indícios de que os Nazca cortaram grandes extensões de árvores nativas como o ruarango, que ajudavam a estabilizar os solos e reter a umidade. O desmatamento pode ter tornado seu sistema agrícola ainda mais vulnerável à erosão e à seca. Os Nazca, em outras palavras, podem ter estado gravando suas preces na Terra à medida que seu ambiente se tornava mais imprevisível e frágil. E agora, mais de 1 milênio depois, uma inteligência artificial está nos ajudando a finalmente ver toda a extensão dessa obra desesperada, justamente quando ela enfrenta uma nova ameaça de estradas, minas e construções modernas. Um mapa inacabado. Mesmo com centenas de geoglifos documentados, os arqueólogos estão convencidos de que ainda não vimos toda a história. As pesquisas com inteligência artificial já duplicaram o número de figuras figurativas conhecidas em algumas áreas, e seus mapas de probabilidade destacam dezenas
dezenas a centenas de locais promissores que as equipes ainda não tiveram tempo de verificar no terreno. Alguns desses sítios candidatos podem ser ilusões, jogos de luz, erosão ou atividade moderna. Outros podem ser geóglifos genuínos que se desvaneceram até a margem da visibilidade, esperando por mais um levantamento cuidadoso antes de desaparecerem para sempre sob estradas, fazendas ou expansão urbana. Novas ferramentas estão se juntando à busca: satélites de resolução mais alta, drones com câmeras multiespectrais e modelos de terreno tridimensionais que eliminam sombras e distorção de perspectiva. Cada nova camada de dados torna os padrões sutis feitos pelo homem mais fáceis de separar do caos da natureza. Mas a dinâmica central permanece a mesma. Uma civilização em crise certa vez gravou seus medos, orações e identidades no deserto, deixando um registro que nunca puderam explicar completamente. Séculos depois, chegamos intrigados com seu trabalho e incertos sobre como interpretá-lo. Agora, nossas próprias máquinas estão nos ajudando a interpretar mais dessa vasta mensagem inacabada, não decifrando como um código simples, mas mostrando onde olhar e o quanto temos perdido. No fim, a inteligência artificial não decifrou uma frase escondida perfeita deixada pelos Nazca. Fez algo mais perturbador. Revelou quanto do passado humano pode desaparecer à vista de todos e quanto dele ainda está lá, escrito pela Terra, esperando o momento em que alguém ou algo finalmente aprenda a enxergá-lo. A certo ponto deste relato, foi dito que as linhas traçadas pelos Nazcas eram para ser vistas do céu. Foi justamente este um dos aspectos invocados por Erich von Däniken para escrever sobre estas múltiplas indagações sobre os Nazcas em seu livro Eram os Deuses Astronautas. Enfim, aos poucos, com a ajuda da inteligência artificial, os mistérios vão sendo revelados, mas muita coisa ainda permanece indecifrável. A seguir, os protestos contra as ações do ICE nos Estados Unidos. A crise em torno das operações do U.S. Immigration and Customs Enforcement, o ICE, a Organização de Controle das Migrações nos Estados Unidos, com 2 mortes de cidadãos americanos em menos de um mês e uma onda crescente de protestos, levanta questões profundas sobre os limites do uso da força pelo Estado, a proteção de direitos civis e a relação entre políticas federais e autonomia local. O debate nos Estados Unidos está longe de se acalmar, e a forma como esses casos serão investigados e julgados poderá moldar a política de imigração e a confiança pública nas instituições por muitos anos. Desde o início de 2026, as ações do ICE transformaram-se em um dos principais pontos de tensão política e social nos Estados Unidos. Sob a administração de Donald Trump, o ICE, tradicionalmente uma agência de fiscalização de imigração, foi implicado e mobilizado em operações de grande escala em cidades como Minneapolis e Nova York. Críticos afirmam que a agência deixou de ser apenas um instrumento de deportação e passou a atuar como uma força interna de ocupação, com milhares de agentes federais sendo deslocados para executar mandados,
realizar prisões e, em casos extremos, confrontar manifestantes e moradores locais. Governadores e prefeitos, inclusive de estados e cidades, com tradição progressista, reagiram com indignação à presença desses agentes em seus territórios. Eles pedem a retirada imediata das forças federais e apontam que o uso de soldados não treinados para policiamento urbano está exacerbando a violência, em vez de proteger a população. No sábado 24, um novo capítulo trágico dessa crise se escreveu em Minneapolis com a morte de Alex Jeffrey Pratt, de 37 anos, enfermeiro de UTI, cidadão americano e sem antecedentes criminais. Ele foi baleado por agentes federais durante uma operação em meio a protestos contrário às ações de imigração na cidade. Autoridades federais afirmam inicialmente que Pratt teria se aproximado dos agentes armado com uma pistola e que a ação foi uma resposta em legítima defesa. Mas imagens amplamente divulgadas nas redes sociais e analisadas por veículos de imprensa mostram Pratt segurando um celular, sem qualquer demonstração de ameaça com arma. Os fatos levaram as autoridades governamentais a promover um recuo nas ações do ICE. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, anunciou nesta segunda-feira, dia 26, que alguns agentes federais de imigração começarão a deixar a cidade após uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Mais uma amostra aí do recuo do presidente. Frey disse que pediu a Trump o fim do fortalecimento da fiscalização migratória e o presidente concordou que a situação atual não pode continuar. Entre os agentes que devem sair está o comandante sênior da Patrulha de Fronteira, Greg Bovino, que esteve à frente de operações federais criticadas por táticas agressivas. A mudança ocorre em meio à forte reação pública após o tiroteio que matou o enfermeiro Alex Pratt, de 37 anos, por um agente da Patrulha de Fronteira da cidade, o que intensificou os protestos e a pressão política. Trump afirmou que conversou com Frey e com o governador Tim Walz e descreveu a ligação como muito boa, dizendo que muito progresso está sendo feito. A morte de Pratt ecoa dolorosamente outro caso recente em Minneapolis, o de Renee Nicole Good, também de 37 anos, morta em 7 de janeiro por um agente do ICE durante uma operação federal que antecedeu o episódio com Pratt. Good era vista por apoiadores como uma observadora pacífica nos protestos e, segundo relatos e vídeos, não representava ameaça iminente quando foi baleada enquanto tentava dirigir seu carro. As autoridades afirmaram que ela teria tentado atropelar um agente, justificando o uso da força, mas imagens contraditórias e áudios levantaram sérias dúvidas sobre a versão oficial. A autópsia independente revelou que Wood foi atingida por múltiplos disparos e sua morte foi oficialmente classificada como homicídio por autoridades médicas. O episódio gerou protestos em várias cidades dos Estados Unidos e debates sobre os limites legais e morais da atuação federal em contextos civis. Porém, como se não bastassem os protestos no país contra as ações do ICE, os Estados Unidos decidiram mandar o agrupamento militar para a Itália, para a proteção dos jogadores norte-americanos durante os Jogos de Inverno que lá se realizam. Fato que, evidentemente, provocou uma revolta em massa contra a presença deste grupo em território italiano. Imagine-se, se já é rejeitado nos Estados Unidos, o que pensar em outro país.
A seguir, os preparativos norte-americanos para um possível ataque ao Irã. Depois de ter provocado a ira de aliados em função de sua pretensão territorial sobre a Groenlândia, sem ter obtido sucesso, Donald Trump se volta agora contra o Irã. Já anunciou que a frota que estava nas cercanias do país dos ayatolás está sendo reforçada por mais navios e aviões de guerra, inclusive o porta-aviões Gerald Ford. Há uma obsessão de Trump com relação ao programa nuclear do Irã, que os ayatolás dizem que é para fins pacíficos, de uso medicinal, mas os Estados Unidos, assim como Israel, dizem que é para produzir a bomba atômica. Trump quer que o Irã assine um acordo abrindo mão de seu programa nuclear. É muito difícil que, no atual contexto, o Irã consiga levar adiante qualquer programa nuclear, tendo em vista que suas instalações atômicas foram destruídas nos bombardeios realizados em junho de 2025 pela aviação americana. Naquela ocasião, em apoio à guerra que Israel travava contra o Irã, a aviação dos Estados Unidos destruiu um complexo de 3 usinas iranianas. Foram atacadas a usina de enriquecimento de combustível de Fordo, a instalação nuclear de Natanz e o Centro de Tecnologia e Pesquisa Nuclear de Isfahan. Na ocasião, nenhuma radiação foi detectada após os ataques, o que serviu para o regime iraniano referendar que não havia material radioativo nas 3 usinas que foram alvos de ataques. O problema do Irã hoje não é a ameaça nuclear, que pelo visto não tem possibilidades atualmente de se concretizar. O grande problema gerado pela teocracia iraniana é a repressão que faz à sua própria população, fator que tem sido objeto de periódicos protestos, como o ocorrido recentemente. Pelo menos 5.858 manifestantes foram mortos no país desde que essas manifestações começaram no final de dezembro. Isto segundo dados atualizados e divulgados nesta terça-feira, 27, pela agência de notícias Human Rights Activities News Agency, RANA, sediada nos Estados Unidos. Na manhã desta quarta-feira, 28, Trump recorreu às redes sociais para ameaçar novamente o Irã, instando o país a negociar um acordo nuclear equitativo ou enfrentar outro possível ataque militar dos Estados Unidos. Enquanto navios de guerra se aproximam do Golfo Pérsico, a retórica entre Estados Unidos e Irã voltou a intensificar. Washington avalia um ataque, Teherã promete reação imediata e aliados alertam para o risco de explosão na região. O governo iraniano afirmou que responderá de forma imediata e poderosa a qualquer ação militar dos Estados Unidos após o fracasso de contatos preliminares sobre limites ao programa nuclear e de mísseis do país. Segundo a CNN, o presidente Donald Trump considera seriamente opções de ataque, incluindo bombardeios a instalações nucleares, prédios do governo e autoridades ligadas à repressão de protestos internos. Um dirigente do Hezbollah, aliado de Teherã no Líbano, advertiu que um ataque ao Irã poderia desencadear uma erupção vulcânica na região. Do lado americano, Trump exige que Teherã volte à mesa para um acordo justo e reforça que o país não poderá ter armas nucleares. O problema que se estabelece é a resistência de países vizinhos do Irã a mais um conflito na região. A Arábia Saudita, que é um dos maiores aliados dos Estados Unidos naquela área e o maior inimigo do Irã,
manifestou sua contrariedade a um conflito, afirmando que não autorizará nenhum ataque partindo de seu território. Há o temor também de que uma retaliação do Irã possa ser contra os aliados dos Estados Unidos na região. A ação principal que precisa ser desenvolvida dentro do Irã é contra a chamada Guarda Revolucionária. Esta protege os altos comandos e é a principal responsável pela repressão, matando indiscriminadamente. A propósito, a União Europeia anunciou nesta quinta-feira, 29, que considera a dita Guarda Nacional uma organização terrorista. No entanto, para provocar uma baixa sensível nesta força, só com uma invasão por terra, o que não se apresenta viável, pelo menos neste momento. Ocorre que a manifesta intenção do presidente Trump de atacar o Irã provocou reação adversa da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que ainda há espaço para negociações entre Irã e Estados Unidos e advertiu que qualquer uso da força contra o Irã teria consequências perigosas e geraria caos em todo o Oriente Médio. A Rússia, possivelmente, está se baseando no acordo tácito estabelecido entre ela, mais China e Estados Unidos, dividindo o mundo entre os três. Assim, Trump ficou à vontade para agir na Venezuela sem preocupação de uma intervenção de Pequim ou de Moscou. A Rússia ficou à vontade também na Ucrânia e seus arredores. E a China, com luz verde, quando entender que deve atacar Taiwan. Mas então qual seria a razão da reclamação russa? Simplesmente porque o Irã está em sua área de dominação. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br.
O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.